Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Eu sou o pastor André Santos e eu estou feliz de você estar conectado conosco aqui, no nosso canal no YouTube, no conteúdo que nós estamos sempre colocando todos os domingos na nossa EBD Online. E eu fico feliz de você nos dar esse privilégio de estar nos assistindo nesse momento. Eu já quero aproveitar e te convidar para que você possa estar conosco presencialmente em uma das nossas EBDs. Nós temos classe para todas as idades e será uma honra, será um prazer te conhecer pessoalmente, e você junto conosco estudarmos a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você ainda não segue a nossa igreja nas redes sociais, nos siga lá no Instagram, @IMW Central de Niterói. Nós temos também uma página no Facebook também. Curta a nossa página lá. Você encontrará a gente lá com @IMW Central de Niterói. E assim você estará por dentro de todas as programações, as atividades da nossa igreja local. Você também pode nos conhecer melhor acessando o nosso site www.imwcentraldeniterói.com.br. Lá você também vai ter todas as informações, ministérios, marcar agenda, enfim, tudo que você desejar saber sobre a nossa igreja você vai encontrar no nosso site. Bom, agora nós teremos um momento de louvor, que Deus abençoe a sua vida, e logo após nós teremos o estudo bíblico com o presbítero Isaac. Que Deus abençoe a sua vida e espero te ver por aqui nos outros domingos ou numa visita na nossa EBD presencial. Deus abençoe a sua vida e um ótimo domingo. Fez carne e habitou entre nós, para que hoje pudéssemos ter vida abundante. Sofreu, se deu por mim e por você, para que tudo se fizesse novo. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, é Jesus Cristo, para que hoje pudéssemos ter vida abundante. Sofreu, se deu por mim e por você, para que tudo se fizesse novo. Declare: não há outro além de ti, não há outro além de ti, que faz o impossível, que faz o impossível acontecer. Só tu és o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o pão vivo que nos trouxe a paz. Na cruz não permaneceu, mas ressuscitou. Vivo hoje está sentado à destra do Pai. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite pela pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Declare: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que hoje pudéssemos ter vida abundante. Sofreu, se deu por mim e por você, para que tudo se fizesse novo. Não há outro além do nosso Deus, não há outro além de ti. Fala pra ele, querido: faz o impossível acontecer. Só tu és o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o pão vivo que nos trouxe a paz. Na cruz não permaneceu, mas ressuscitou. Vivo hoje está sentado à destra do Pai. Só tu és o Filho de
Graça e paz. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos dar sequência à lição que tem sido ministrada na EBD Online, que é Carta aos Efésios. Hoje nós estamos na lição de número 12. E ela tem o tema Encontro de Duas Gerações. Essa lição ela vai falar a respeito de um assunto que é de interesse de todos e de todas as famílias, vamos dizer assim. Eu estou iniciando minha jornada nesse mundo, né, de pai e filho. Me tornei pai há 2 meses, como toda a igreja sabe, mas aqueles que não são da nossa igreja, não me conhecem, me chamam Isaac, sou o presbítero Isaac, e fui pai de uma linda menina chamada Luísa. Eu e minha esposa estamos vivendo esse momento maravilhoso e entrando nesse mundo. Inclusive, sou um defensor de uma criação à moda antiga e quero ter essa bênção, né, de conduzir minha filha segundo os mandamentos do Senhor. E a carta aos Efésios, Paulo ele dá instruções de como o povo cristão devia se comportar. Na lição passada foi falado sobre o comportamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, dentro do lar cristão. E hoje nós vamos abordar a respeito desse encontro de pai e filho, que, de certa forma, não é de se estranhar o nome, o título dessa lição, Encontro de Duas Gerações. Eu, em casa, falando como filho, vivi isso na pele, né? Eu tinha pais, assim, bem mais velhos, vamos dizer assim, que eu fui o mais novo de uma família de 8. Então, meu pai já tinha 52 anos quando eu nasci, e a minha mãe aproximadamente 40 anos. Então, de fato, né, eu que nasci no finalzinho de 79, tinha um pai que nasceu em 28, uma mãe que nasceu em 1940. Então, realmente, eu acho que eu tive encontro até com 3 gerações. Meu pai era de uma geração, né, de 1928. Se meu pai fosse vivo, ele estava próximo de fazer 100 anos. Minha mãe era de 1940, e eu nasci, né, praticamente na década de 80, foi dezembro de 79, então me entendi por gente, uma criança da década de 80, e 90 me tornei adolescente. E era outro mundo do que é agora. E a própria lição, ela, na sua introdução, ela fala um pouco sobre isso, eu queria até antecipar, que ela fala aqui, na introdução, que há um generalizado espírito de insubmissão. E as coisas que outrora se tornavam mais ou menos como líquidas e certas, atualmente não só estão sendo postas em dúvida e questionadas, mas também estão sendo ridicularizadas. E a gente que é de uma geração, né, que eu já estou com 42 anos, então eu vivi essa transição aí de internet, de direitos humanos, de comportamentos cristãos que foram a base, né, de lares bem estruturados. Hoje em dia parece que embrulharam como um papel que não presta mais, jogaram no lixo todas as regras, e hoje em dia as pessoas querem viver uma vida completamente invertida de regras e o errado virou certo. Mas a gente, enquanto cristãos, devemos levantar essa bandeira, a bandeira de mandamentos e de promessas que a Bíblia fala a respeito de obediência e de honra, que inclusive é o primeiro tópico que nós vamos levantar aqui. Mas antes de seguir, nós vamos ler o texto base, que está em Efésios 6. Nós vamos ler a princípio só o versículo 1 e o versículo 4. E nessa versão que está exposta aí na sua tela, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. E é interessante que a gente vai observar que a Bíblia ela dá uma receita simples, né, de obediência, de honrar os pais, fala da promessa e fala que os pais não devem provocar ira aos vossos filhos. A gente também tem aqui na lição um objetivo a ser traçado no decorrer dessa manhã. O objetivo que o autor quer alcançar, que nós queremos alcançar nessa manhã, estudando essa lição, é o seguinte: despertar pais e filhos para que tenham um encontro saudável, segundo os padrões bíblicos. Isso será uma bênção se acontecer nos nossos lares. Se despertar nos pais e nos filhos o interesse por ter esse encontro saudável, isso será bom para todos. Porque o padrão bíblico é o melhor padrão para todas as coisas. Toda a conduta nossa enquanto ser humano, se for seguindo os padrões da Bíblia, você pode ter certeza que nós teremos felicidade, que nós seremos prósperos naquilo que a gente propõe fazer. E aqui já quero seguir para a introdução. Vou apresentar outro slide para você que diz o seguinte: é de extrema urgência abordarmos esse assunto à luz da palavra de Deus e reafirmar que seus valores devem continuar prevalecendo, se não sobre o sistema ímpio, que, como vimos, está a vigência do maligno, mas com certeza sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante a gente ter essa visão, irmãos, que talvez a gente não consiga convencer todo mundo em que esse caminhar, esses preceitos bíblicos, vai levar a um lar mais saudável, vai levar a uma criação de filhos mais saudáveis. E que isso é a melhor escolha para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para nós como os pais. E eu vejo aqui no meu lar, eu e a Daniela conversando bastante a respeito de como será, né? Como nós vamos agir com a Luísa, quando a Luísa fizer pirraça, quando a Luísa estiver maiorzinha, quando a gente tiver que escolher como discipliná-la. E a gente já bate esse tipo de papo, porque eu sei que essa hora vai chegar, mas a gente vai tentar mostrar para ela o que a Bíblia fala. E no primeiro tópico dessa lição, ele já aborda o dever dos filhos, que é justamente o que o versículo 1 começa falando. Eu queria ler a minha Bíblia aqui, que a minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente do que a revista propôs, e diz assim, versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vou ler até o 3, que é justamente o que o próximo slide sugere. O primeiro tópico dessa lição é esse aí: o dever dos filhos, obediência e honra, que está em Efésios 6, de 1 a 3, que eu acabei de ler. Estas duas palavras são destacadas na formação do conceito do dever dos filhos para com os pais, obediência e honra. Infelizmente, hoje muitos filhos nutrem pouco ou nenhum respeito por seus pais. Vou deixar esse slide um pouco mais na tela e vou tentar comentar o que eu penso a respeito disso. A gente vê que os pais eles não cultivam, hoje em dia, talvez isso nos filhos, o respeito e a honra, a obediência e a honra, porque talvez eles fujam um pouco às regras e na infância, na primeira infância, eu vou falar do exemplo que eu tive em casa. Minha mãe era uma cristã moda antiga, né? E hoje em dia talvez seria até julgada pelos cristãos pós-modernos, e tinha as regras bem definidas na igreja,
em questão de costumes. Eu me lembro muito bem que uma coisa que eu sempre fui um calo no meu pé foi a questão do futebol, que naquela época na igreja era um mito, né, que viver no meio dos ímpios jogando futebol ou até assistindo, aquilo não fazia bem, porque eles pegavam talvez com a maior base o texto que fala que não seria bom estar na roda dos escarnecedores. E eu penso que minha mãe ela foi ensinada dessa maneira, e dessa maneira ela me criou, e sem mágoa nenhuma, porque em amor eu obedecia. É tão interessante a gente ver isso, que a minha mãe fazia essas coisas que hoje jamais eu faria com um filho meu, porém eu me colocava como um filho obediente, porque ela me dava exemplo de obediência a Deus. Isso era passado para mim, que aquele meu dever de obedecê-la, de honrar, era justo. Era o ideal a se fazer. A Bíblia ela diz que, em Efésios, aqui, que se eu honrar o pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É uma promessa do Senhor. A gente vê aí na televisão alguns exemplos, né, que jovens nas comunidades que são filhos de cristãos, mãe crente, foi criado na igreja, mas talvez a mãe não teve o controle, talvez fugiu dela a mão ali com aquele filho, e o filho enveredou por caminhos que não era o que ela desejava e morre cedo, porque se envolveu com tráfico ou com coisas parecidas. E a gente observa que é justamente uma desobediência que leva a não ter os seus dias longos na terra. Eu queria falar com vocês um pouco do que a revista fala sobre esse tópico. E tem um comentário aqui bem interessante, que diz assim, a palavra obediência aparece 1173 vezes na Bíblia. Seu sentido, nos originais grego e hebraico, é similar: obediência em resposta aos conselhos de alguém. Essa é a primeira determinação feita pelo apóstolo. Os filhos devem ouvir as orientações de seus pais e acatá-las. Não só ouvir, como acatá-las. A gente precisa ter esse controle. Eu penso que a Luísa vai crescendo e ela vai tentar não ouvir, ela vai tentar não me escutar. Porém, eu vou ensiná-la que ela tem que ouvir e acatar as nossas decisões, a minha decisão, a decisão da Daniela. Eu sei que não será fácil, eu sei que não será algo que eu terei total controle, mas eu sei que debaixo da graça de Deus isso é possível. E o próximo slide, ele vai dividir esse tópico em 3 questões e vai nos ensinar como melhor traçar esse objetivo, como melhor explicar aos nossos filhos e ensiná-los. E vocês, filhos, já podem aprender agora com a lição como a gente vai conseguir entender que essa obediência será bênção na nossa vida, essa obediência aos pais é o que Deus deseja para nós e será de bom grado se a gente conseguir seguir. É interessante que o versículo 1 ele fala isso. Vamos ler novamente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O modo é no Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Vale ressaltar que o tema da carta que Paulo escreve é a nova sociedade criada por Deus, ou seja, nós cristãos, que tem Cristo não apenas como pedra fundamental, como também como referencial. É interessante o autor ter escrito isso,
Porque eu observo que, quando ele fala que Cristo é o referencial, é porque Cristo foi obediente ao seu Pai. Seu Pai precisava da redenção da humanidade. E quem foi que ele decidiu enviar? Jesus, o Filho. E prontamente Jesus falou: estou aqui, Pai, eu irei. Ele é o referencial de obediência a Deus. Jesus veio e lá na cruz ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é obediência ao Pai. Ele jamais abriu mão de salvar um mundo, de ser o Redentor, por suas vontades. A gente observa que, às vezes, o filho acha o pai cruel simplesmente por pôr algumas regras dentro de casa. Eu, por exemplo, lá em casa tinha muitas regras. Eu acho que a minha geração e a geração de muitos que estão ouvindo essa lição nessa manhã e estudando conosco, cresceu com regras. Hoje em dia parece que colocar regra para os filhos é ser cruel, ser um pai malvado. Às vezes você até pedir para o filho ter o comportamento de desligar a luz do quarto, a televisão quando sai da sala, tomar um banho um pouco mais rápido para não gastar energia. O pai se torna um pai malvado e cruel. Isso a gente observa o comportamento do cotidiano. Eu tenho uma família grande, observei já sobrinhos quando morei com meus irmãos, e isso era comum, motivo de discussão em casa entre cunhado e filho, minha irmã e seus filhos, meus sobrinhos, porque o adolescente, o pré-adolescente, a criança, ela acha que isso é um absurdo, desligar uma energia, porque ela não sabe o valor daquilo. E a gente que é adulto precisa ensiná-lo, porque quando ele chegar no mercado de trabalho, ele terá chefes que realmente talvez sejam cruéis com eles. Não seus pais, mas o chefe, às vezes, são impiedosos. E se ele não desligar a luz, entre aspas, ou fazer o que ele pede, ele será demitido. E ensinar a obediência começa em casa. E a gente entender que obedecer aos pais no Senhor é um modo correto de se entender que isso é uma bênção. Porque quando a gente entende que é uma regra e a gente tem Jesus como referencial, tudo vai bem. Eu fui criado numa família em que tinha muitas regras. Porque eram muitos numa casa só, eram 8 filhos. E a gente tinha deveres e regras. Talvez a gente vivia uma geração até diferente, né? Que eu me lembro que eu, por ser o mais novo, até era aliviado de algumas regras, alguns deveres, e os mais velhos até falavam assim: ué, por que ele não faz, tal? Mas eu observei muito meus irmãos, principalmente, para não falar de mim, que eles tinham vários compromissos. Eu me lembro do meu irmão Nixon, que tinha um compromisso lá em casa, tinha muita falta d'água mesmo. E teve uma época que meu pai, para solucionar, para pararmos de carregar baldes de água de um certo ponto lá mais baixo do bairro, e todos nós, eu tinha um balde pequeno, inclusive, mas teve uma época que meu pai fez uma cisterna lá em casa, e conseguiram puxar a água da parte mais baixa através de uma bomba de sucção. E primeiro se usava uma bomba manual para vir a água até o cano, depois ligava uma bomba elétrica e conseguia encher a cisterna lá de casa. Porém, isso era feito de madrugada. E eu, por ser menor, fui poupado muitas vezes de acordar de madrugada, ficar de madrugada acordado para conseguir encher a cisterna e botar água nas caixas, porque a água, se eu não me engano, ela só caía uma vez por semana nessa parte mais baixa do bairro. Mas o Nixon, ele participava disso direto, porque o Nixon é 4 anos mais velho que eu, vamos dizer assim, que na época eu tinha uns 10 anos, e eu, às vezes, quando ficava mais atrapalhado do que ajudava, por falta de força mesmo, e não sabia mexer naquela parte de elétrica, de ligar bomba, de puxar fio. E o meu irmão, que já tinha 14, ele ajudava muito meu pai. Com 14 anos já tinha essa responsabilidade de colocar água em casa. E isso hoje em dia talvez um vizinho
chamaria até a polícia para alguém, dizendo que está botando um adolescente para trabalhar. Mas enfim, vamos seguir. E a gente entender que Deus, Ele nos dá o exemplo, através de Jesus Cristo, como obediência no Senhor, a gente entender que ensinar os nossos filhos no Senhor não fará mal nenhum a eles. O segundo subtópico desse primeiro tópico que a gente está acompanhando nessa manhã, que é o dever dos filhos, obediência e honra, é a razão. Eu vou passar o próximo slide. A razão de obedecer aos pais é porque é justo. E isso é enfatizado em Efésios 6, no versículo 1, a parte B do versículo, que fala assim, ó. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, que é o modo. A razão, porque é justo. É interessante o comentário da autora da lição, que ela fala assim, ó, quando a Bíblia diz que é justo, ela está dizendo que obediência e honra é o mínimo aceitável para os filhos. É o mínimo aceitável que os filhos devem aos seus pais. Entende-se, portanto, que agir contrário a isto é praticar injustiça e logo se constitui, então, um pecado diante do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Quando a Bíblia diz que é justo, ela está dizendo que obediência e honra é o mínimo aceitável que os filhos devem aos seus pais. Entende-se, portanto, que agir contrário a isto é praticar injustiça e logo se constitui, então, um pecado diante do Senhor. Vocês conseguiram entender? Quando você pratica injustiça, não obedecendo ao seu pai, porque é justo obedecer, você está pecando. Porque essa autoridade, ela é delegada por Deus. E além disso, ela fala aqui, é muito interessante, o que ela escreve, eu não coloquei no slide, porque o slide ficaria muito longo, mas ela fala aqui, ó, embora já conhecesse esse texto durante alguns anos, só pude compreendê-lo totalmente depois de experimentar a maternidade. Percebi, então, que agora eu conhecer uma pessoa por quem era capaz de qualquer sacrifício e por quem continuo sendo capaz de entregar todo o meu ser, sem restrição. E hoje, sendo pai, eu consigo entender, eu acho que eu já seria capaz de entregar todo o meu ser pela Daniela, porque eu já vi que ela já foi até capaz de entregar por mim. Mas a Luísa está aí, e é outra pessoa que eu falo para você que eu sou capaz de entregar o meu ser. E a gente ama tanto um filho, eu vejo o amor da mãe, né, da Daniela para com a Luísa, e a dedicação que tem desde o primeiro dia que nasceu, e de limpar a fralda, de se preocupar com o remédio. A cada espirro é uma preocupação em que chega a ser incontrolável. Eu vejo que parece que dói na Daniela. Que você vê que é injusto depois a Luísa crescer e desobedecer a Daniela. Eu entendo dessa forma. Que desde já eu vejo que será muito injusto uma filha desobediente, uma filha rebelde. Por tudo que tem sido feito, pelo desejo que nós tivemos em tê-la. Muitos vão falar assim, mas ela não pediu para nascer. Não, mas isso não é uma visão cristã. A Luísa nascer, ou teu filho nascer, eu ter nascido no lar da minha mãe, é promessa de Deus e mandamento de povoar a terra. Esse discurso de eu não pedir para nascer não pode sair da boca de um filho de um cristão que se tornará um cristão, um seguidor de Cristo. É como se Jesus falasse para o pai, falasse assim, não, eu não vou descer na terra para salvar ninguém. Eles erraram e eu não tenho nada com isso. Você já parou para imaginar se Jesus tivesse esse pensamento de eu não pedir para nascer ou algo parecido? Mas ele veio aqui para nos salvar, sem a gente ter direito nenhum
ele veio apenas por graça. Luísa veio nessa casa e a gente, de coração, dá tudo para ela. E o mínimo que a gente espera de volta é obediência e honra. É isso. Ela deve. O filho tem que aprender que deve isso aos pais. Obediência e honra. Honrar os seus pais é mandamento. Obedecer aos seus pais é mandamento. E é simples assim. Então eu queria voltar apenas para fixar o slide, a razão porque é justo. E o outro slide que a gente viu antes desse é o modo no Senhor. Só para a gente fixar o aprendizado, a razão e o modo. A razão porque é justo e o modo de se fazer isso no Senhor. Amém? Amém. Tem um terceiro subtópico que ainda vamos ver a respeito desse primeiro tópico, que é o dever dos filhos. Obediência e honra. Que é a consequência. Esse slide ele traz o seguinte, o versículo 3 do capítulo 6, que nós vamos ler novamente aqui, que diz assim, ó, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, Deuteronômio 5,16. Paulo reforça o mandamento, lembrando como uma promessa. Stott lembra que a relevância deste mandamento é que ele coloca a honra aos nossos pais no âmbito de nosso dever para com Deus. E acrescenta, é porque a autoridade dos pais é a autoridade divinamente delegada. Isso até já falei no tópico anterior, e isso é claro. Obedecer a pai e mãe é um dever dos filhos. Dar honra ao pai e mãe é um dever dos filhos e é mandamento. E se isso é mandamento, é delegado por Deus. E a consequência disso é para que a nossa vida, a sua vida, a vida do filho, do seu filho, vá bem. Você cobrar isso do seu filho, você ensinar isso a ele, é você estar mostrando para ele que para que a vida dele vá bem, ele simplesmente tem que fazer isso. Obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É importante a gente fixar isso na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Se você entrou na igreja tarde, não deu tempo de fazer isso durante a infância, é interessante ensinar isso, porque é promessa do Senhor. E se a gente não ensinar aos nossos filhos, a gente também talvez esteja cometendo um pecado com eles e com Deus, porque é o nosso dever. E é sobre isso que a gente vai ver no próximo tópico. Iniciando o tópico 2 da lição, nós vamos falar agora do dever dos pais. E o slide ele está aí na sua tela, que o tópico 2 fala o dever dos pais, não provocar e criar, que tem como base Efésios 6, versículo 4. Vamos ler? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Stott lembra que a instrução dos filhos, no sentido de obedecer aos pais, pressupõe, conforme já vimos, o fato de os pais ter autoridade. Apesar disso, quando Paulo ensina como os pais devem comportar-se para com os filhos, não os conclama a desenvolver a autoridade, sua autoridade, mas sim a contê-la. É interessante, né, que a autoridade ela não é estimulada por Paulo, nem pela Bíblia, a ser usada rotineiramente, do tipo, vai fazer porque eu sou o seu pai,
Vai fazer porque eu sou a sua mãe. Quando você tem as coisas sob controle, esse tipo de afirmação se torna desnecessário. Você não concorda comigo? Porque o filho já sabe que você é o pai e que você é a mãe. Ou, pelo menos, já deveria, a essa altura do campeonato, quando se tem um embate desse tipo. Por exemplo, minha filha tem 2 meses e eu ainda não convivo com isso. Mas eu fui um adolescente. Eu fui criança, fui pré-adolescente. E tinha meus pais lá que eu tinha que obedecer. A hora do banho, né? A minha mãe não precisava falar para mim: Isaac, vai tomar banho porque eu sou a sua mãe e estou mandando. Ela simplesmente falava: Isaac, vá tomar banho. E o Isaac tinha que ir. Isaac, a comida está na mesa, venha almoçar. Isaac, vem agora porque eu sou a sua mãe e eu estou mandando. Eu acho que esse tipo de frase, quando você precisa toda hora usar desse artifício, é porque você não tem as coisas sob controle. Pelo menos é o que eu penso, é a minha visão. E é justamente o que Paulo está falando. E que Stott reforça. Que a gente deve segurar, né, essa autoridade. Não necessariamente usá-la a todo momento, porque um filho obediente ele não precisa ser lembrado disso a toda hora. E ainda acrescenta aqui na lição, não provocar a ira, mas criar na doutrina. Com estas expressões, Paulo indica a direção que os pais devem seguir na condução dos seus filhos. Esse tópico também tem sua subdivisão. E o autor ele coloca em 2 partes. E nós vamos também apresentar 2 slides para os irmãos. E fala o seguinte: a primeira sentença é negativa, deu para observar. Ela fala não provocar. E a letra está um pouco pequena aí, espero que os irmãos consigam ver em suas telas, na sua televisão, no seu celular ou no seu computador. Mas porque eu queria fixar esses 3 parágrafozinhos que falam o seguinte: está claro no contexto que os próprios pais são, em alguns casos, a razão da raiva e revolta vivenciada pelos filhos, onde a disciplina necessária, a demonstração de amor é indispensável. Perdão, vou ler novamente. Está claro no contexto que os próprios pais são, em alguns casos, a razão da raiva e revolta vivenciada pelos filhos, onde a disciplina é necessária, teve um errozinho ali, a demonstração de amor é indispensável. Isso tem que ser uma verdade nas nossas casas. Se você é aquele que disciplina, se você é aquele que tem o poder de dar as regras, você é o primeiro que deve demonstrar o amor, para que esse fardo de cumprir as regras seja apenas um ato também de amor. Eu obedeço porque eu amo meu pai. Mesmo que no momento eu não concorde, mas eu obedeço. Porque como a gente viu lá no tópico 1, eu obedeço no Senhor, porque é justo e porque eu tenho o prazer de esperar a consequência de ter longos dias nessa terra. Longos dias bons. Longos dias que eu vá bem. Não são dias maus que a Bíblia promete, mas são dias em que eu vá bem. E é por isso que o filho que tem um pai como referencial, um pai amoroso, ele obedece por amor. Stott lembra que os pais podem facilmente abusar da autoridade, ou por fazer exigências irritantes e absurdas, que não levam em conta a inexperiência, ou por crueldade e severidade extrema. A gente tem que ter muito cuidado. Talvez nós somos uma geração, né, que passou por alguns momentos desses de crueldade extrema. Eu não tive tanta surra assim, eu não levei tanta surra assim, mas talvez algumas pessoas que estão escutando essa aula tiveram pais severos, não porque eram maus, mas porque foram ensinados dessa forma, que era assim que deveria conduzir os filhos. E o terceiro
parágrafo ali fala assim, ó, nós pais sabemos que amamos nossos filhos, mas precisamos reconhecer que quando os disciplinamos com ira, estamos comunicando ódio e não amor. Os irmãos perdoem o erro de português aqui, era um mais sem i, e entrou um izinho ali sem querer. Nós pais sabemos que amamos nossos filhos, mas precisamos reconhecer que quando os disciplinamos com ira, estamos comunicando ódio e não amor. A hora da correção, da disciplina, não pode ser no momento em que nós estamos irados. Não pode ser no momento em que a raiva está predominando no nosso coração. Porque certamente nós vamos errar. Certamente o seu pai talvez já errou com você. A minha mãe já errou comigo. Uma surra no momento em que ela estava com ira, que ela estava nervosa. E não é o melhor momento. O melhor momento é se acalmar e tentar depois ver o que se faz, né? Nem sempre a surra será o melhor caminho. Talvez uma boa conversa, um bom ensinamento seja um bom caminho. E a gente já passando para o segundo tópico, o segundo subtópico, que é a segunda sentença, que é positiva, fala criar. Isaac, essa palavra é tão simples, criar todo pai cria. Não, mas tem um porém. Essa palavra criar, principalmente na Bíblia, ela tem todo um significado. E está escrito aí no slide o seguinte, ó, a palavra criar tem o significado de dar existência, formar, produzir. Daí a sua importância no contexto da educação. Então, quando você cria seu filho, não é simplesmente dar comida, botar a roupinha, dar banho, não é isso. Você está formando, você está dando existência a alguém, você está produzindo caráter. Os pais são as pessoas mais diretamente responsáveis em formar o caráter dos filhos. Se provocamos a ira, produziremos ira e colheremos ira. Ao inverso, devemos formá-los no espírito do amor, sob o qual seus corações estarão propensos a ouvir nossas admoestações, que são conselhos e orientações. Quando você faz isso no amor, você pode ter certeza que os filhos vão ouvir. É como eu falei lá no início, citando o meu exemplo, né, que eu tenho, que foi a dona Eunice, a minha mãe. Eu hoje, talvez, enxergo que houve alguns enganos na conduta dela, de algumas coisas que ela me proibia de fazer enquanto criança, talvez uma criança proibida de brincar, vamos falar assim. Porém, eu entendia que a minha mãe era autoridade e eu obedecia. E sabe por que eu obedecia? Porque ela sempre tentava, mesmo que fazendo aquelas coisas de me proibir de jogar uma bola, brincar na rua com meninos que não eram cristãos, para não estar na roda dos escarnecedores, ela fazia com amor. Ela não fazia com imposição de autoridade. E eu aceitava os conselhos e orientações dela, porque aquilo é o que ela pensava ser certo. E minha mãe era autoridade sobre mim. Eu a amava e obedecia. Agora nós vamos passar para o próximo slide, que já estamos terminando a lição de hoje, que é a conclusão. E espero que Deus tenha nos abençoado nessa manhã com esses ensinamentos. Eu, lendo essa lição, aprendi muito, né? Aprendi, relembrei coisas, refleti sobre a minha criação naquele lar com a dona Eunice até 16 anos de idade, quando eu não tive mais o prazer de ter ela comigo. Mas eu acho que foram 16 anos em que ela conseguiu me passar muitos valores, me ensinar à luz da Bíblia o que era ser um filho obediente e obedecer a Deus. E a conclusão dessa lição, ela diz o seguinte: os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas,
como líderes capazes de sujeitá-los e de guiá-los enquanto não sabem para onde vão. Apenas uma atitude firme e respeitosa lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores. Isso porque vamos à frente, liderando e não atrás, carregando os rendidos à sua vontade. Só assim que evitaremos o afogamento das nossas gerações no descontrole e tédio, nos quais está afundando uma sociedade que parece ir à deriva. Sim, sem parâmetros nem destino. Entender que os nossos jovens precisam de direcionamento, entender que nossos adolescentes precisam ser guiados, entender que os nossos pré-adolescentes precisam ser ensinados, nossas crianças serem cuidadas. Nós, no papel de adultos, cristãos, não podemos abrir mão dessa geração de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens e deixá-los de mão beijada, porque o mundo está aí para ensinar segundo os preceitos do mundo. Mas, enquanto família, famílias cristãs, nós devemos levantar, sim, a bandeira da palavra de Deus. E usar de todas as ferramentas. E a escola dominical é uma grande ferramenta para ensinar os nossos filhos, a ensinar essa geração, como se deve comportar e ser guiado pelo Senhor, como nós vimos na lição, que no primeiro tópico diz que a obediência e honra, ela tem um modo de ser feito que é no Senhor, a razão para ser feito porque é justo, e a consequência para que nós tenhamos bons dias, para que te vá bem nessa terra por longos dias. E os pais, a gente relembra aqui que o dever dos pais é não provocar e criar. E a gente entendeu hoje que criar não é apenas alimentar e ver crescer, e sim formar, dar existência e produzir caráter nos nossos filhos. E que a gente seja abençoado nessa manhã por essa lição. Eu queria indicar, eu ainda não li esse livro completamente, mas foi um presente, por muita coincidência, semana passada nós ganhamos aqui em casa com uma visita do nosso amigo Mariel, que já foi da nossa igreja, Mariel e a Cíntia. A indicação dele, eu sei que é um livro muito bom, e realmente já li aqui atrás, que é um livro muito vendido nos Estados Unidos, um pastor americano. E Família Guiada pela Fé. Faça o necessário para criar filhos e filhas que andam com Deus. Esse é o subtítulo que tem aqui no livro. E se os irmãos se interessarem, um livro que o Mariel me indicou bastante, por isso que eu estou indicando de olho fechado, apesar de não ter lido ainda. E é um livro atual, que fala bastante das coisas atuais, da geração atual. Então, se você está precisando, está passando por dificuldades, ou mesmo você quer aprender coisas novas, ter uma boa inspiração, aqui uma boa literatura, que eu vou começar a leitura, se Deus quiser, essa semana. E que Deus os abençoe nessa manhã. Quero agradecer a oportunidade e que a gente possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, estudando a Tua Palavra, sobre esse assunto tão importante, Senhor, que é falar a respeito desse encontro de gerações, e que essa geração, Senhor, que está nascendo, essa geração, Senhor, que está
chegando no mercado de trabalho, chegando às escolas, chegando à faculdade, Pai amado, e sendo tão atacadas, Senhor, por regras do maligno, e que Tu possa, Senhor, proteger os nossos filhos, proteger os nossos jovens, os nossos adolescentes, Pai amado, de todo o mal, e que eles tenham entendimento, Senhor, que seguir, Senhor, o conselho, Senhor, da Tua palavra, que os pais, Senhor, possam transmitir isso, Senhor, com amor e com idoneidade, para que eles vivam, Senhor, melhor nessa terra, bons dias. Em nome de Jesus. Amém.